Olá, seja muito bem-vindo a essa aula que nós vamos comentar sobre as principais dificuldades que o profissional encontra referente assim ao processo de competências mesmo, ao desenvolver as competências relacionadas ali ao processo de curativo. A gente tem ali ao longo, né, da formação do profissional, algumas dificuldades, isso é lógico. Em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo ali de profissão que você vai exercer, que você exerce, ou que você quer exercer, algo assim, você vai encontrar dificuldade. Qualquer coisa que a gente faça. Não é algo que esteja relacionado assim à facilidade ou à dificuldade. Isso é de acordo com o quanto você está preparado para poder realizar aquele tipo de tarefa. O quanto você está preparado ali em relação às suas habilidades e suas competências. E é isso que vai definir. Às vezes a gente percebe assim pessoas inabilitadas realizarem um trabalho às vezes mais eficiente do que aquela pessoa que está habilitada. Porém, o grau de entrega da pessoa, ele foi maior. O grau de entrega daquela pessoa que não está ainda habilitada foi um pouco maior. A energia que ela entregou ali ao realizar aquele tipo de procedimento foi maior. E é isso que vai diferenciar. Então, aqui nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre as maiores dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem para realizar uma técnica de curativo. E aí, essa aula vai estar disponível no canal do YouTube. Se você ainda não me segue, é uma boa oportunidade para poder se inscrever lá, aqui, né, no meu canal, tá bom? Então, o primeiro deles, né, o top da lista em relação a tudo que a gente vai fazer, a todo tipo de procedimento, a qualquer que seja a sua profissão, o primeiro é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, mas não é só ali de realização do curativo ou o que eu preciso fazer em relação ali a manifestação assim de, vamos colocar, do que a gente quer fazer, né? Em relação ali, por exemplo, ao meu curativo. Vamos lá, só fui responder aqui uma dúvida. Eu tenho uma ferida, uma úlcera venosa. Beleza, eu sei o que é úlcera venosa, mas será que eu tenho conhecimento de anatomia, conhecimento ali dos tipos de tecidos que eu estou trabalhando, a fisiologia da cicatrização, a fisiologia e a anatomia da pele, as diversas técnicas de curativos que estão disponíveis hoje, porque hoje a gente tem aí diversas técnicas, né, que a gente pode lançar a mão, mas qual que é o meu conhecimento frente a isso? Será que eu domino todo o campo? Às vezes não, dominar tudo é muito complicado, mas se você tiver ali uma base, que é o que a gente fala que é o básico, que é o que tem que saber, aí você consegue deslanchar aquele tipo de terapia. Porém, a maioria acha que sempre vai estar insuficiente. Ah, eu não sei, ah, eu estou inseguro, ah, não é bem assim. Então, gente, o negócio é começar. Começando, as dúvidas vão aparecendo. As dúvidas aparecendo, você, claro, vai, né, procurar ali se habilitar de acordo com aquelas dúvidas que estão acontecendo. A segunda maior dificuldade encontrada pelos profissionais é a falta de recurso. E isso eu não estou falando só de recurso do SUS, recurso de alguma instituição. É também o recurso adequado em relação ao curativo adequado que você vai colocar ali naquela ferida ou naquele paciente. Então, os recursos que a gente fala é tornar a realização ali daquele curativo ser eficiente. E o que vai ser a eficiência do meu curativo? A cicatrização daquela ferida. É isso que eu preciso pensar. Então, aqui nós estamos falando sobre as principais dificuldades, né, que a gente encontra pelos profissionais de saúde. Quando eu não fazia curativo ainda, gente, eu aprendi na faculdade, né? Na verdade, eu aprendi como auxiliar de enfermagem lá em 2002. E aí eu ficava pensando, gente, nossa, é só uma gase, um soro e tampar ali e pronto, acabou. Na minha cabeça era isso, né? Então eu já sei e eu vou lá fazer o curativo e vou arrasar. E aí na hora que eu colocava ali a cara, a tapa, vamos colocar assim, né, gente? Não era bem assim. E aí eu ficava assustada, falava, gente, é muito mais do que um simples sorinho que eu vou jogar ali e vou limpar. Quantos curativos que eu já fiz lá na época de 2003, 2004 com açúcar. E assim, naquela época era o que a gente tinha, porque não tinha recurso. É isso dentro da instituição. Quantos instrumentais, por exemplo, que a gente esterilizou dentro da panela de pressão?
lá no posto de saúde, porque não tinha recurso. E hoje em dia, a maioria já tem autoclave, a maioria já tem alguns protocolos, até mesmo nas prefeituras, sobre as coberturas de curativa interativa. Né? Essas coberturas que, inclusive, eu dei uma aula sobre isso, né? Sobre hidrocolóide, alginato, hidrofibra, entre outras coberturas também. Então, o recurso ele é algo que vai dificultar também ali o processo da cicatrização. Uma outra, né, questão, né, Fran, que bom que evoluiu as técnicas de recurso, graças a Deus, né, que evoluíram, porque muita coisa ficou para trás, né, e é bom que fique para trás mesmo, né, que não venha correndo atrás da gente. Em relação, por exemplo, ali, hoje ainda estava falando isso na aula, sobre a não utilização do iodo, né, que é o povidone. Também naquela época, em 2002, 2003, a gente fazia curativo com povidone. Lavava a ferida toda, ficava toda vermelha, né? O pessoal até correlaciona com mercúrio, né? E aquele que ardia até lá na alma. E aí passava aquele iodo ali, lavava a ferida toda e a ferida não cicatrizava nunca. Ou se não cicatrizava na força do ódio. Isso porque o iodo, ele é citotóxico, ou seja, ele é tóxico para a célula. E sendo tóxico para a célula, ele não vai cicatrizar direito. Ele vai, às vezes, vai colocar ali, criar um ambiente que não seja muito saudável para ele. Isso vai acarretar, né, um problema depois de fator da cicatrização. Isso também é falta de recurso. Hoje, o ideal, a gente já sabe que o curativo bem feito, ele é só com soro fisiológico, na falta do PHMB. Então, você vai aspirar o soro, né? Ali aquele soro estéreo, né? Que a gente usa até para infusão, né? Intravenoso no paciente. E vai com a seringa de 20 ml com a agulha 40x12, irrigando todo o leito. E do lado de fora, né? Na pele íntegra, a gente vai fazer a limpeza com sabão neutro. Sabonete que o paciente lava ali as mãos, sendo líquido, né? Dependendo do recurso que você tem. Então, gente, não é que falta de recurso, é desculpa para não fazer as coisas certas, tá bom? E aí você lava toda aquela área ali periferida, lembrando que eu tenho que lavar 20 centímetros da área perilesão para poder diminuir a chance, né, de contaminação das bactérias que ficam ali. Porque o exudato vai escorrer e vai ser ali uma fonte de alimentação, né, para essas feridas. E aí, ali naquela área periferida onde não tem leito, você pode sim colocar o soro fisiológico daquele que vem na garrafinha, aquele que você usa para lavar o olho, né? Quem usa lente de contato ou alguma coisa assim, né? Como é que é? Quem nunca teve um calo pressionado por uma faca antigamente, as coisas eram brutas. É verdade, com certeza. Antigamente as coisas eram mais brutas, né? Mas é porque a gente não tinha um recurso na época. Até existia, sabe? Algumas coberturas ali mais, assim, bem mais eficientes, só que a gente não tinha acesso. A gente ali já era coisa de outro mundo. O que pra gente hoje, coisa de outro mundo, pra mim hoje é tratar úlcera venosa com sulfodiazina de prata. Isso pra mim hoje é outro mundo, porque a gente já sabe através das evidências científicas que isso é empirismo. Isso é prática empírica do senso comum, não dá certo, tá bom? Então, outra dificuldade também que é encontrada, inclusive eu fiz uma pesquisa lá no grupo VIP. Se você ainda não faz parte do meu grupo VIP lá no Instagram, é só entrar na minha bio e fazer parte do grupo. Então, diretamente lá eu coloco os dias das lives, os temas, as aulas, a gente coloca algumas enquetes. Estou separando também alguns materiais para a gente poder fazer discussão de caso, né, que é bem interessante ali das feridas que eu atendo, né, pra gente poder desenvolver o senso crítico também, tá? Então, outra dificuldade encontrada é a falta de tempo, principalmente para quem trabalha nas instituições. Então, trabalhar nas instituições, gente, no hospital, nem sempre você tem o tempo que você deveria gastar ali, né, com o seu paciente. Então, um atendimento domiciliar é totalmente diferente do atendimento dentro da instituição, dentro de um hospital, dentro de uma de uma clínica, por exemplo, como um pronto atendimento. Porque as coisas têm que ser muito rápidas, né? Porque tem muitos procedimentos a serem realizados. E ali, às vezes, um curativo que era para ser feito de forma
asséptica, né? Nem sempre eu tenho recurso para aquilo. Ou às vezes eu falta o recurso, que é o quê? O tempo, né? Então eu preciso fazer um manejo daquele meu tempo ali dentro da instituição. Estou eu lá como técnica de enfermagem trabalhando e estou eu e mais 5. E eu tenho 37 pacientes, então eu tenho 6 pessoas para poder dividir todo o meu trabalho, todos os procedimentos que a gente precisa fazer. E aí, às vezes, tem um curativo que ele é de grande extensão e que muitas das vezes é de competência do técnico, não vai ser do enfermeiro. E aí eu preciso colocar frente ali como se eu tivesse que planejar de forma muito mais íntegra o tanto de tempo que eu vou gastar naquele paciente. E essa falta de tempo, ela é a realização das técnicas que pode ser, assim, às vezes demorada. E muitas das vezes a equipe de enfermagem não tem tempo para poder dedicar. E aí, às vezes os pacientes mesmo falam, né? Eles estão lá na clínica e falam, Michele, eu fui internado. E aí a equipe fazia o curativo, mas não é igual você faz aqui. Gente, aí eu explico para ele, falei, pois é, olha só, né? Lá na instituição, o técnico de enfermagem, ele tem que aferir sinais vitais, ele precisa verificar se o senhor já tomou banho, quais são as suas necessidades, a sua queixa principal, se o senhor tomou café, almoçou e jantou, né? Se a sua mesinha de cabeceira está cheia de comida que sua família leva. Ele precisa também verificar os tipos de medicamento que foram prescritos pelo médico, fazer a checagem, anotar no seu prontuário, às vezes te ajudar a tomar banho ou te dar um banho de leito. E ainda tem que fazer o seu curativo. E aí ele fala, é verdade, é muita coisa. E gente. Então, não é que seja desculpa, é porque o mesmo procedimento realizado em uma clínica de feridas não vai ser da mesma forma de um curativo realizado lá na instituição de saúde, onde um profissional ele tem diversas competências para poder estar realizando. E não vai ser só isso que ele vai se dedicar, né, somente ao curativo, a não ser que a gente tenha um profissional somente para o curativo. Aí a gente tem um sucesso bem digno em relação a isso, né? Além disso, a gente tem as condições do paciente. Gente, para um curativo é inadmissível que a gente comece a trocar um curativo. Se você que está me ouvindo aqui agora faz isso, vai parar de fazer isso agora e vai prestar atenção no que eu vou te falar, tá? Você vai realizar o seu curativo. Primeira coisa, você vai aferir a pressão do seu paciente. Michele, mas por quê? Porque se ele tiver hipertenso, por exemplo, e você for fazer um desbridamento, o risco de sangramento é maior. Verifica se ele está com febre. Poxa, ele está com febre. Será que a ferida dele está infectada? E se sangrar, eu posso desenvolver uma sepse? Pode, claro. Né? Então, assim, pensar fora da caixinha, gente. Pensar fora da caixinha te faz ser um profissional muito mais eficaz e evidente. Todo mundo entra ali, parecendo aquelas filas assim, indianas, sabe? Que um tá atrás do outro ali, o que na frente faz, o que atrás vai fazer também, porque ele tá copiando. Então, para ter mais competência, a gente não pode andar em fila indiana. A gente precisa sempre pensar fora da caixinha, tá bom? E essas condições do paciente, então, seria, o paciente é obeso, qual a taxa de mobilidade que ele tem, ele consegue deambular? Michele, mas por quê? Olha só, a úlcera venosa, ela só pode ser tratada com a bota de Unna se o paciente deambular, se o paciente fizer o movimento de dorsiflexão do pé, porque se ele não fizer isso, de nada adianta. Mas aí então eu não posso comprimir, Michele? Pode, você vai comprimir com a faixa elástica e não a terapia de contenção, que é a bota de Unna. Então o seu conhecimento ele vai estar muito mais aliado ali às questões de comorbidades, né, que o paciente apresenta. Se ele tem uma dor intensa, se ele tem uma dor leve, mas por quê? Porque se a dor dele estiver maior, eu vou ter que usar o quê? Terapias adjuvantes. Eu vou lançar mão de laser terapia, de ozonoterapia, de aromaterapia, vou colocar uma música. Eu lembro, gente, tem uma paciente que ela adora Roberto Carlos, e ela sente muita dor. Mas aí no momento em que a gente começa a fazer o curativo, eu coloco a música do Roberto Carlos para ela. E ela viaja naquelas músicas. Enquanto tá fazendo laser terapia, eu tô trocando curativo. Então, são medidas, ali, terapias adjuvantes, e que vão reduzir significativamente a dor,
né, o nível da dor do paciente durante o procedimento. E isso é de acordo com a competência de cada um. Tem gente que acha que é só ir lá, trocar o curativo e sair e ir embora. Não é bem assim. Tá? Você está mexendo com o lado social do paciente. Você está mexendo com o lado pessoal dele. Você está mexendo com o lado econômico dele. Por quê? Tem quanto tempo que ele não trabalha porque ele tem essa ferida? Ou às vezes, tudo bem, Michele, a maioria das pessoas que tem uma úlcera venosa, uma úlcera arterial são aposentados. Ok, mas ele tem uma vida social, nem que seja jogar baralho na praça, né? E você não tem nada a ver com isso. A gente só precisa entender o lado pessoal do paciente e tentar reinserir ele no mercado novamente, seja lá no lado social, lado econômico, o que for. Isso também faz parte das nossas competências, tá? Mas aí a gente sempre se esbarra nessas dificuldades, que é o que a gente está falando aqui nessa aula. Além disso, a gente tem a contaminação do ambiente. A contaminação do ambiente em que o curativo é realizado pode aumentar o risco de infecção. Então, não é que você vai preferir sempre um ambiente ali estéril, eu só faço curativo dentro do centro cirúrgico. Não, não é isso, tá fora da sua realidade, né? Então, assim, desce daí porque você tá em outro mundo. Aqui a gente tem posto de saúde, a gente tem a sala de realização do curativo, a gente tem ali todo um protocolo, né, de realização, onde a gente vai tentar minimizar, assim, o risco de contaminação. E se naquele ambiente ali que você for, por exemplo, na casa do paciente, você vai realizar um curativo domiciliar, e se naquele ambiente ali tem um cachorro, você vai pedir para tirar o cachorro. Tem um gato, tem um animal, o que for, tem crianças perto, vai pedir para retirar as crianças. Então, tudo isso são formas da gente reduzir também o risco de contaminação. Não é que você vai querer só fazer um curativo no centro cirúrgico, tá bom? E a equipe de enfermagem ela deve garantir que o local esteja pelo menos limpo, livre de bactérias e de outros micro-organismos. Então, se a gente for voltar, por exemplo, lá na instituição, todo início de plantão é de protocolo, a gente faz a higienização do local, onde a gente vai, por exemplo, preparar o medicamento, onde a gente vai colocar ali nas bandejas os medicamentos preparados para administrar no paciente, onde a gente vai colocar o saquinho ali de descarte de materiais que são utilizados no curativo, por exemplo, que é o saquinho branco leitoso, que você vai levar lá para o leito do paciente, depois vai retornar com o curativo, né, que você retirou, e vai colocar no lixo branco leitoso, que é o lixo contaminado, aquele de classe A. Então, olha aqui, gente, quantas competências que nós já falamos aqui nesse tempinho aqui de aula e que às vezes dificultam a realização de tal procedimento com eficiência. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. É importante que a equipe de enfermagem também, essa é top, né? Então, você vai anotar aí no seu caderninho aí também, que a equipe de enfermagem seja treinada e esteja atualizada sobre as técnicas de curativo. Para quê? Para minimizar as dificuldades encontradas e os riscos de fazer coisas erradas, aumentando então a sua eficiência, a sua eficácia dos cuidados prestados ao paciente. E quer saber outra dúvida maior, que eu nem coloquei nessa pauta de hoje, mas é porque isso é em todo procedimento que é realizado, é fazer registro, é registrar o que você fez com o paciente no prontuário. Você que está aqui me assistindo agora, né? Você tem um domínio muito grande na anotação de enfermagem, no registro, no que você vai anotar que você fez lá do seu paciente? Se você tem, por exemplo, ali vamos colocar assim, um curativo, né? Para poder trocar um curativo de acesso venoso central. Michele, mas eu preciso colocar ali o registro disso? Claro que precisa. Você precisa anotar tudo aquilo que você viu, a forma que você fez. Porque além disso ser sua competência, sua obrigação, isso também te protege. Isso serve de respaldo. O que é respaldo, Michele? Respaldo, gente, é algo que vai te proteger frente a um procedimento que você fez. E qual que é o pulo disso? Mas, Michele, eu morro de medo de fazer anotação de enfermagem. Eu não consigo fazer. Eu tenho medo, tenho receio, nunca dá certo. Primeiro, para de ser perfeccionista. Primeiro, né? Eu errei muito sendo perfeccionista no início. Eu queria que tudo ficasse igual àquela pessoa que já tinha 20 anos de prática. E
E é lógico, gente, eu não ia ficar igual ela. Só depois que eu tivesse 20 anos de prática. Dependendo da minha atuação, porque dependendo, eu ia ser até pior do que ela, né? E isso, excesso de comprometimento com o perfeccionismo, ele só te derruba. Escuta que eu tô te falando que é a voz da experiência, porque eu já tive desse lado aí, né? E aí, outra questão muito importante é você saber que tudo aquilo que você domina aqui, gente, você domina na escrita. Ah, Michelle, então agora eu peguei. Então, se eu souber a técnica correta de como fazer, eu sei anotar isso. É desse jeito, é dessa forma. Então, se você souber, por exemplo, ali, vou realizar o curativo de um acesso venoso central. Aonde que ele tá? Na subclávia, na jugular ou na femoral? Quais são as condições peri-lesão que aquela punção apresenta? Qual que foi a última troca de curativo? Como que está se apresentando ali o local da punção, aonde o catéter está entrando? Tem sinais flogísticos? Dor, calor, rubor e edema? Tem alguma característica ali naquela área peri-lesão que vai me levar a identificar um risco de contaminação? Ficou molhado muito tempo, porque ele foi tomar banho e molhou o curativo, não deu tempo de ir lá para poder proteger? Quanto tempo que ficou molhado com a água do banho? Então, gente, tudo isso são características que eu preciso ter em mente e para eu poder realizar ali aquele curativo. E quando você fala assim, você vê que é simples. Você só tem que pegar essas dicas, essas pequenas dicas. Quando você for, por exemplo, tirar aquele curativo ali, vamos manter do acesso venoso, aí você retirou um curativo, a sua obrigação é o quê? Trocar a luva e colocar outra, né? Porque você está mexendo num curativo de inserção central. E dependendo se for, por exemplo, um porte-acate, aí é com a luva estéreo, não vai ser com a luva de procedimento, tá? Está lá bem descrito lá no campo do Corém, né? No procedimento, no POP, procedimento operacional padrão, que fala sobre isso. E você vai identificar os principais pontos que tem ali relacionados ao risco de inflamação. Não tem, tá tudo ok, tem menos de 30 dias de punção, o fluido, né, está descendo sem nenhuma obstrução, o soro fisiológico, por exemplo, está ali a 60, 80 gotas por minuto, a bomba de infusão não está apitando, ótimo, perfeito, então não tem intercorrências. Você vai passar a solução ali prescrita de acordo com a instituição, né, da parte menos contaminada para a parte mais contaminada. E qual que é a parte menos contaminada desse curativo, gente? A parte da inserção do catéter. Ali tem que estar sempre limpo. Então, eu começo da parte da inserção para depois a área peri-punção. E depois disso eu venho e coloco outro curativo. Algumas instituições, elas têm por padrão instituir ali para a gente poder usar o Tegaderm, que é um filme transparente, ótimo para estar realizando esse tipo de curativo. Mas se na instituição não tiver, aí é gazinha com micropore e tem que ser trocado todos os dias. O Tegaderm tem que ser trocado de 7 em 7 dias ou em casos específicos quando necessário. Quando molhar no banho ou quando tiver presença de sangue, pus, alguma coisa assim, tá bom? Então, assim, essas competências, na verdade, elas vão estar sempre relacionadas ao meu nível de dificuldade. Então, qual que seria, gente, a dica melhor para a gente poder finalizar essa aula? Se eu tenho dificuldade naquilo que eu acabei de fazer, qual que vai ser a minha ação? Sentar e estudar. Procurar um profissional. Porque não tem nada mais lindo nessa vida do que você ter alguém que já tem mais experiência que você de falar como deve ser feito de forma correta. Isso é lindo mesmo. Por quê? Primeiro, que te economiza tempo. Segundo, que vai te dar maiores competências. Terceiro, você vai desenvolver mais habilidades. E quarto, você vai ter uma eficácia, uma eficiência no seu procedimento. Simples assim. Então, o que é mais fácil você fazer? Sozinho ou com um mentor? Depois que eu conheci o mundo da mentoria, eu vi que é muito mais fácil alguém para dar a mão pra gente
pra gente poder seguir o caminho do que a gente seguir aquilo sozinho e ir fazendo aquele monte de burrada por aí, né? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a burrada está sendo feita com o paciente, não é com uma garrafinha de água, alguma coisa assim. É com uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tem por direito ser tratada com respeito e com dignidade, tá bom? Então, muito obrigada a você que esteve aqui comigo. Eu vou até pedir para você o seguinte: essa aula, como vai ficar gravada no YouTube, faz a sua inscrição no meu canal, ativa o seu sininho lá aqui no YouTube também, né, que vai ser inserida ali, e compartilha essa aula com outras pessoas, com seus colegas de sala, se você está estudando ainda, se você está na graduação, ou se você já é profissional e está no início aí da sua jornada, né? Pega na mão de um mentor e vai que vai dar certo, com certeza. E se você ainda não conhece o meu curso, eu estou com um curso com as inscrições abertas de feridas e curativos, são técnicas básicas, tá? Você pode acessar lá na plataforma da Hotmart. É só ir no meu Instagram e tem o link lá direitinho e você faz a sua inscrição. Você tem 7 dias para consumir o conteúdo. Se você não gostar, você tem seu direito de volta. Olha só que beleza. Você tem certificado online e você tem 1 ano de acesso à plataforma. E mais um detalhe: você tem todas as semanas uma aula a mais. Nós estamos com 21 aulas. Então, até o final do ano, quantas aulas nós vamos ter nessa plataforma? Muitas, né? Para que você aumente, então, a sua capacidade, tá bom? Um beijo e muito obrigada e até a próxima.